Vamos embarcar numa história incrível, a crônica de uma missão que parecia quase impossível. A tarefa era liderar milhares de pessoas e uma verdadeira fortuna em tesouros de volta para Jerusalém saindo da Babilônia. Uma jornada cheia de perigo, sim, autorizada por um rei, mas que no fim das contas iria depender de algo muito mais forte do que qualquer exército. E aqui está o dilema que é o coração de toda essa narrativa. Imagina a sua responsabilidade. Você tem a riqueza de uma nação nas mãos, um alvo gigante nas costas e a sua única escolta é a fé. Como é que se faz uma coisa dessas? Pois bem, tudo começa às margens de um rio chamado Ava. É ali que os exilados se juntam. E olha, não é só um grupo de pessoas não. É o começo de uma nação se reagrupando para uma longa jornada de volta para casa, uma viagem que ia durar meses. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, o número oficial de homens que se registraram foi de quase 1.500. E vale lembrar, essa conta não inclui as esposas e os filhos. A gente está falando de uma caravana com milhares de pessoas, com um desafio logístico gigantesco. Agora, o que é fascinante aqui é a organização. Isso não foi um êxodo caótico, de jeito nenhum. Cada família, cada clã foi contado de forma meticulosa, cada um sobre a sua liderança. Havia uma estrutura, um plano bem definido, o que já mostrava a seriedade da missão desde o comecinho. Depois de juntar todo mundo, o líder, Esdras, faz uma inspeção que dura 3 dias. Ele checa tudo, conta as pessoas, revisa os planos e é aí que ele percebe uma falha. Uma falha crítica, que podia comprometer todo o propósito daquela jornada. Pensa bem, eles tinham as famílias, os líderes, a autorização do rei. O que é que poderia estar faltando de tão importante assim? A tensão deve ter sido enorme. A viagem estava prestes a começar e uma peça-chave do quebra-cabeça simplesmente não estava lá. E tá aí a resposta. Nenhum levita. Pra gente hoje, isso pode não soar tão grave, mas para eles era um desastre. Os levitas eram os ministros, os responsáveis pelo serviço na casa de Deus em Jerusalém, que era o destino final deles. Sem os levitas, a missão espiritual estaria, digamos, incompleta. Mas é nessas horas que um bom líder mostra seu valor. Ele age rápido. Uma delegação de homens experientes é enviada na mesma hora, com uma missão bem clara: encontrar e recrutar levitas. E não é que eles conseguem. Recrutam as famílias de Serebias e Razabias e ainda por cima trazem 220 netineus, que eram os auxiliares do templo. Crise resolvida com agilidade. Com o time completo, surgiu um novo desafio. E talvez o maior de todos. Como garantir a segurança de milhares de pessoas e de uma fortuna atravessando um território hostil? A escolha que eles fizeram nesse momento é o que define toda essa história. As opções eram bem claras. A opção A era lógica, a mais conveniente: pedir ao rei uma escolta militar. Segurança garantida, sem dor de cabeça. A opção B era um verdadeiro salto de fé: confiar unicamente na proteção divina, o que, na prática, significava viajar completamente vulnerável. E aqui está o ponto-chave, a prova de fogo da liderança. A escolha foi baseada na integridade. Esdras já tinha declarado na frente do rei mais poderoso do mundo que o seu Deus era o seu protetor. Pedir soldados agora não seria só vergonhoso, seria invalidar a própria palavra. Era hora de alinhar o discurso com a prática. E assim, a decisão foi tomada. Em vez de afiar espadas, eles se curvaram em oração. Proclamaram um jejum, se preparando espiritualmente para a perigosa jornada que vinha pela frente. Uma estratégia bem radical que apostava todas as fichas na fé. E para a gente entender o tamanho real dessa aposta, a gente precisa falar sobre o que eles estavam carregando. Não eram só os pertences pessoais, não. Eles estavam transportando uma oferta gigantesca, um tesouro de valor incalculável para a casa de Deus. Para começar, eram 650 talentos de prata. Para se ter uma ideia, um talento pesava uns 34 quilos. Ou seja, estamos falando de mais de 22 toneladas de prata. Uma fortuna que basicamente gritava: me roubem, para qualquer ladrão no caminho. Isso era só a prata. O total ainda incluía 100 talentos de ouro, o que dá mais de 3 toneladas, além de bacias de ouro e vasos de bronze polido, que eram tão preciosos quanto o ouro. Uma riqueza absurda e completamente desprotegida. Agora, é importante deixar claro que ter fé não significava ser imprudente. Eles criaram um sistema super rigoroso de responsabilidade. O tesouro foi pesado na frente de todo mundo, entregue a 12 sacerdotes de confiança com a ordem estrita de vigiá-lo. E seria pesado de novo na chegada. Transparência e responsabilidade do início ao fim. E então, a jornada começa.
Meses de viagem por um território perigoso, com uma fortuna nas costas e nenhuma espada para protegê-los, exceto a fé. A grande pergunta é: a estratégia funcionou? E o resultado? Eles partiram e, durante a jornada de mais ou menos 4 meses, o relato diz que a mão do nosso Deus estava sobre nós, ele livrou-nos. A aposta na convicção deu certo. Chegaram sãos e salvos em Jerusalém. E aquele sistema de responsabilidade funcionou perfeitamente. Na chegada, depois de 3 dias de descanso, tudo foi pesado e contado de novo na frente de todos. O resultado? Nada se perdeu. A integridade dos guardiões foi comprovada. E a missão não termina só com a entrega do tesouro, mas com uma enorme celebração de gratidão. Eles oferecem centenas de animais em sacrifício, um ato final que simboliza o sucesso da jornada e o cumprimento do seu propósito espiritual. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. Essa história mostra uma liderança que arriscou tudo, não pelo que era mais fácil, mas pelo que acreditava ser o certo. Uma liderança que entendeu que credibilidade de verdade vem quando as suas ações validam as suas palavras. Então, a pergunta que fica é: o que é preciso para liderar dessa forma, onde a integridade da sua convicção vale mais do que a garantia da sua segurança?